Fala galera, beleza? Professor Davi Souza na área, trazendo mais uma resolução de questão para você que quer ser aprovado no vestibular da UES, beleza? E vamos resolver a questão de número 57 do vestibular 2017.1 da primeira fase do vestibular da UES, beleza? Pega teu caderno, pega teu lápis, pega tua borracha para iniciar a resolução. Ah, professor, mas eu não sei de nada. Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza vai te ajudar, beleza? Então vamos lá. Ecologia é uma ciência ampla e complexa, direcionada ao entendimento do funcionamento da natureza, que apresenta conceitos específicos utilizados para definir as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar que... Eu costumo dizer que questão de ecologia é o seguinte: ou você sabe ou você não sabe. Existem conceitos dentro da ecologia que você precisa saber, você precisa diferenciar e você precisa entender. O que a gente faz quando a gente vai iniciar uma resolução? Perfeito. A gente vai identificar os conceitos e as ordens dentro da questão. A gente vai falar de ecologia. A gente vai falar de funcionamento da natureza. A gente vai apresenta conceitos específicos, né? Como eu falei para vocês. Ou sabe ou não sabe. Mas através de uma interação ali, de você conseguindo entender o básico de cada princípio é o suficiente para definir relações dos seres vivos. Aí aqui, entre si, destes com o meio. Considerando conceitos ecológicos, é correto afirmar que... Vamos lá iniciar a resolução da nossa questão. Para a gente iniciar a resolução, a gente vai fazer um breve resumo, que eu falei para vocês. Lembrando que não é para você copiar o texto. Ou você bate um print, ou você faz um resumo, ou você anota somente os pontos verdes, que são os pontos tópicos, né? Ah, Davi, o que é um ecossistema? O ecossistema é a união de fatores bióticos e fatores abióticos. E o que é fatores bióticos? São seres vivos. O que são fatores abióticos? São fatores não vivos. Temperatura, água, sal, salinidade, pH, gases, isso são fatores abióticos, tá bom? Então a gente fala de ecossistema, a gente fala de fatores abióticos e bióticos, que eles interagem entre si. E às vezes que a gente fala de sistema ecológico, né, de ecossistema e tudo mais, a gente imagina o quê? A Amazônia, um jardim, a gente imagina uma floresta, mas nem sempre a gente precisa entender que falar de ecossistema é falar de grandeza. Quando a gente pode dizer muito bem que um aquário é um ecossistema. Se ele tiver fatores bióticos e abióticos, ele é considerado, sim, um sistema. Ele é um ecossistema, beleza? Então você precisa se atentar a esse detalhe também. Nos fatores bióticos, as espécies, né? Espécie, ela vem funilando, tá bom? Para ficar cada vez mais específico. A espécie é a população e a comunidade. A união de várias comunidades forma populações. A união de algumas populações forma uma espécie. Tá certo? Vamos lá. O que é nicho ecológico? Quando a gente fala de nicho ecológico, a gente tem que entender que é a profissão do animal. É falar do animal de forma geral, falar do modo de vida, as relações ecológicas, a reprodução, a alimentação, a predação desse animal e dentre outras características. Nicho ecológico é um conjunto de fatores, é um conjunto de interações, é um conjunto de características daquele animal, beleza? Habitat é o endereço, é onde ele mora. Habitat, qual é o seu endereço? Tá, eu moro no Brasil, né? No Brasil é muito grande. Aí vai afunilando, né? Brasil, qual estado? Perfeito, qual cidade? Qual bairro? Qual rua? Qual número? Até chegar lá. Quando você chega lá onde você mora, a gente fala de habitat. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar, galera, é o percurso energético. É a transferência de energia de um animal para outro. Por isso que a gente chama de cadeia alimentar. Exemplo. Quem é que come milho? O gafanhoto. Quem é que come o gafanhoto? O lagarto. Quem é que come o lagarto? A cobra. Quem come a cobra? A águia. A águia morreu. Quem vai comer ela? Os decompositores. Então existiu ali uma ordem. A energia passou de um para o outro. Quem é o milho? É o produtor. Ele é autotrófico, produz seu próprio alimento. Se ele produz seu próprio alimento, ele não precisa se alimentar. O gafanhoto, por sua vez, ele é heterotrófo. Ele não produz seu próprio alimento. Se ele não produz seu próprio alimento, ele tem que se alimentar. E dá início à cadeia alimentar. Ou seja, é o percurso da matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores e termina nos decompositores. A águia morreu,
decompositor veio e devolveu os nutrientes para a terra, tá bom? E existe o diótopo. O que são diótopos? São espaços onde é possível o desenvolvimento de alguma forma de vida. O diótopo é o ambiente que dá condição para a manutenção da vida. A gente pode até pensar que é o mesmo conceito de habitat, mas não é o mesmo conceito de habitat. No entanto, o termo habitat refere à área habitada por populações ou espécies. Biótopo, por outro lado, refere-se à comunidade biológica, né? Que é a biocinese, que é o local que dá condição para a manutenção da vida, tá bom? Biocinese, biota ou comunidade biológica. O que quer dizer isso? É a associação de comunidades que habitam um biótopo. É formado por todos os organismos de qualquer espécie que coexistem em um biótopo. No biótopo, podemos diferenciar entre zoonose, quando a gente fala de animais, fitoscenose, plantas, e a microbiocinose, quando a gente fala de micro-organismos. Quando a gente fala de bioto e a gente fala de biocinese, a gente fala de ecossistema. Tá legal? Agora vamos voltar às alternativas das nossas questões para a gente identificar qual é a questão errada e qual é a certa, tá bom? Um ecossistema corresponde a uma região de transição entre duas comunidades, transição entre duas comunidades, onde se encontra grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos ecológicos. Galera, a alternativa A, ela está incompleta. Ela está incompleta. Ela está parcialmente certa, mas ela está incompleta. Mas ela está errada. Sabe por quê? Porque o ecossistema é somente o conjunto de comunidades, é só o conjunto de nichos ecológicos e não tem fatores abióticos, não. Então a alternativa está errada. Tá legal? A cadeia alimentar é definida pelas interações entre fatores bióticos e abióticos, ou seja, pela transferência de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos de seu ambiente. Essa alternativa B, ela também está parcialmente errada. Sabe por quê? Porque na cadeia alimentar, ela fala de uma interação. Não fala? Fala. Consumidor primário é comido pelo secundário pelo terciário, até que o último consumidor, né, o que está na ponta da cadeia, vai morrer e vai ser decomposto. Mas não fala de fatores abióticos. Alternativa A, faltou abiótico. E na alternativa B, colocou abiótico, que não era para ter colocado. É somente interação entre fatores bióticos, que é a interação entre esses animais, tá certo? Essa predação que existe. Então, alternativa errada. Alternativa C. Analogicamente, quando existem essas palavras, galera, tenta não focar muito nelas não, que elas têm ali para arrancar tempo da gente. Um habitat corresponde ao endereço de um ser vivo na natureza, enquanto o nicho ecológico pode ser comparado à profissão desempenhada por uma espécie em um determinado ecossistema. Perfeito. Alternativa C de casa. Como eu expliquei para vocês. O habitat é onde ele mora, que é o endereço. E o nicho ecológico é a profissão, é o que ele desempenha, é como ele se alimenta, é como ele se reproduz, é o que ele faz, é a profissão dele. Alternativa D. Diótopo corresponde às áreas geográficas sempre localizadas em elevadas altitudes. Que conversa feia é essa? Sempre? Eu não já falei para vocês que a gente tem que ter cuidado com essas palavrinhas? Sempre, qualquer, exclusivamente, inclusivamente. É danado para a alternativa ser errada. Ó, aqui sempre localizadas em elevadas altitudes, falso. Tá certo? Nas quais vivem determinadas comunidades compostas predominantemente por espécies endêmicas. A gente precisa entender que o biótopo é um ambiente onde existe condição para a manutenção da vida. E se tem manutenção da vida, acabou-se. Não precisa ser lá em altas altitudes, tá certo? Mas precisa manter as condições de vida. Tá legal, galera? Então a alternativa D é errada. Beleza? Deixa seu like.